Primeira coisa, antes de provisionar um cluster ou qualquer recurso em qualquer cloud, calculadora de custo. Então, primeira coisa aqui, como a gente está lidando com Google Cloud, GCP, vamos lá para a calculadora do GCP. Procura no próprio Google, calculadora GCP, vocês vão encontrar uma calculadora para dar estimativa de custo. Se você estiver criando a conta pela primeira vez, você vai conseguir ter um período gratuito, dependendo do recurso que você vai utilizar. E aí você consegue ter alguns recursos de forma gratuita. Nesse caso, vamos considerar que a gente já tem a conta há algum tempo, até para que você tome bastante cuidado com isso, para não deixar o ambiente provisionado, se você for fazer isso num lab. Toma bastante cuidado para que você tenha a consciência de que isso pode gerar custo, dependendo do recurso. Tem alguns vídeos no canal que eu falo sobre custo especificamente, e inclusive falo também sobre quais recursos que estão gratuitos. Não vou abordar isso nesse vídeo para não ficar muito longo, para a gente focar aqui na parte um pouco mais técnica, mas fique ligado aí em relação a custo. Claro, se for um ambiente de laboratório e você acabar errando, vamos dizer assim, muitas vezes dá para você recorrer junto com o suporte do Google, inclusive da AWS, da Azure, eles ressarcem o valor novamente. Mas é bom não correr o risco, né? Dependendo do valor, pode ser que dê bastante problema. Então vamos lá. Aqui, como eu vou provisionar um cluster GKE, que é um cluster Kubernetes, a gente vai adicionar aqui na estimativa, a gente já vem aqui e coloca GKE, e ele já vai dar aqui o cluster pra gente. O valor aqui vai aparecer em dólar, então você vem aqui e muda para real, para ficar mais fácil para você visualizar. Aqui tem algumas configurações, não se assusta com esse valor nesse momento. Nós vamos fazer as configurações aqui para que seja algo razoável, que dê para a gente subir sem grandes problemas. Lembrando que isso aqui é o valor do mês, tá? Então, quando é o mês cheio, ligado ao cluster 24/7, ele acaba dando esse valor. Que aqui, no caso, ele tem 5 nodes. O que são os nodes? São as máquinas que vão estar dentro daquele cluster, né? Eu não vou entrar muito profundamente aqui o que é um cluster e tal. Eu vou considerar que você já entenda um pouco de Kubernetes e que você já sabe o que é um cluster. Se você quiser um vídeo sobre Kubernetes, um pouco mais iniciante e básico nesse começo, eu estou gravando, como eu estou gravando essa live aqui meio que de teste, vamos dizer assim, eu já vou direto para o assunto. Mas se você também tiver alguma dúvida sobre clusterização, orquestração, containerização, você pode me falar que o que eu souber aqui a gente responde e vamos tentar tirar essas dúvidas. Mas eu vou tentar já falar diretamente do assunto como se você já soubesse. Mas se não souber, como eu falei, pergunta aí que a gente tenta responder. Então aqui, a quantidade de nós que a gente vai usar, né, de máquinas virtuais, de servidores que a gente vai usar nesse cluster, como é só um teste, a gente vai usar uma única máquina. 730 horas são a quantidade de horas que tem no mês. Se você multiplicar 24 por 60, você vai ver que tem mais ou menos isso aqui. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, depende da quantidade de dias. E aí aqui é o valor do cluster no mês. Vamos supor que a gente vai fazer um lab aqui rápido, de, sei lá, vamos colocar aqui, ser um pouco até conservador e colocar 5 horas, que a gente vai utilizar esse cluster. 5 horas daria aqui 76, deixa eu mudar de novo, que eu acho que está bugado no dólar. 493, não vai ficar 5 horas, tá? Aqui a gente vai mudar o tipo de máquina. Por que está esse valor, né? 493. Porque a gente aqui está com uma máquina de 16 por 60, a gente não precisa disso tudo. Vamos subir aqui pode ser uma General mesmo, pode ser N1 mesmo. A gente diminui aqui para uma 2/8, já é o suficiente. A gente já reduziu aqui um pouquinho. Deixa eu pegar aqui a região. A gente vai colocar South Carolina. Geralmente eu gosto de trabalhar com essa região. Vamos ver aqui se ele voltou. E aqui a gente não precisa deixar zonal. Já caiu aqui bastante. Porque aqui a gente vai construir um cluster sem considerar muito questão de região. A gente vai colocar uma única zona de disponibilidade dentro da região e já é o suficiente para nós. É só um lab, então não tem muita necessidade de algo mais crítico nesse sentido. Mas se você for construir um cluster em produção, com alta disponibilidade e tudo, é melhor ficar ligado nisso, porque vai precisar realmente... Eu estou olhando aqui para a câmera para ver se está ainda tudo gravando, se está tudo certinho. Se vocês puderem ir me dando feedback aí, agradeço.
Então aqui ele está dando R$ 3, mas vamos considerar, vamos ver aqui o regional, acho que ele vai para 400 e pouco também. Vamos baixar aqui. Então R$ 3, eu vou colocar aqui 20 horas. Deixa eu colocar 730, só para a gente ver. E aí dá o cluster inteiro. Ele vai dar esse valor mesmo. Então a gente considera aqui o valor de 5 horas aqui já é o suficiente para nós só para fazer um teste, coisa rápida. Não vai precisar nada além disso. E aqui a gente tem o tipo de cluster que a gente pode usar, né? A edição. A gente vai utilizar o Standard. Enterprise, ele tem algumas coisas extra. Ele vai sair um pouco mais caro. E aqui as máquinas também, você pode inclusive subir essas máquinas como é um lab, como spot. Elas não são máquinas que permanecem, se você perder, vai perder tudo. Porém, é só para teste, poderia ser um spot, mas a gente vai deixar a regular mesmo. Aqui o disco a gente está colocando, pode ser um standard, persistent disk ou um disco balanceado, um SSD. Também aqui tanto faz, vamos deixar o padrão. E aqui a gente poderia adicionar um disco extra. Aqui, 1 ou 2 ou 3, enfim. Nesse caso a gente não vai utilizar. E aqui essa parte é uma parte que tem desconto, é quando você vai usar o cluster por muito tempo. Então vamos supor, você tem certeza que esse cluster vai ser usado por um ano, por exemplo. O custo já vai diminuir. Ó, foi para 1,92. Considerando, é um save, né, que ele acaba tendo no custo ali. 3 anos ele vai diminuir um pouco mais. Claro que a gente está considerando só 5 horas, mas se a gente considerar aqui o mês inteiro, o mês cheio, que a gente pode colocar, na verdade, um node, e aí considera o mês cheio, por mês, 3 anos, que você garante que vai utilizar esse cluster, esse tipo de máquina, você tem um desconto de R$ 200. Desculpa, você acaba indo levando para R$ 200. Um ano de uso, 280, e sem nenhum custo, 445. Então é dessa forma que você calcula. Inclusive essa calculadora foi atualizada e você pode salvar ela, compartilhar, fazer download em PDF, em CSV e duplicar, caso você queira testar em outra região. Inclusive a região é uma das coisas mais importantes aqui para o custo, tanto em relação à latência como em relação a custo. Então se você colocar aqui South America, por exemplo, que é São Paulo, Brasil, você vai ver que o custo já vai aumentar. Então, de 445 foi para 715, porque a região do Brasil acaba sendo mais caro. Então, a gente geralmente coloca aqui US East, já é o suficiente, inclusive nesse teste aqui, que é simplesmente um lab. A gente não necessita de um cluster com latência absurda. Então, vamos lá agora diretamente para o projeto. Não sei se vocês têm alguma dúvida aí, mas se tiverem, podem mandar. Então é o seguinte, eu tenho aqui no GCP, estou na minha conta do Google Cloud, eu posso provisionar diretamente aqui, utilizando... aí eu tenho alguns projetos, né? Você pode criar o teu projeto, também tem um vídeo sobre isso, tem um projeto até de Home Assistant aqui, algumas coisas específicas do Google, tem um projeto particular, e tem os projetos que eu criei de teste, dev, PRD, essa conta eu só uso para lab mesmo. Primeira coisa que eu sugiro você fazer, que eu acho importante, é você vir aqui em preferências, mudar o idioma. Se tiver em português, coloque em inglês. Mesmo que você não saiba muito inglês, eu sugiro colocar em inglês, porque o nome dos recursos, quando você for procurar na documentação, por mais que tenha a documentação em português, a documentação em inglês às vezes é mais completa, e geralmente os nomes dos recursos a gente fala quase todos em inglês, dependendo do recurso. Então fica mais fácil de você compreender. Muitas vezes, falando em português, até a gente conversando, alguém que acaba utilizando o Google Cloud, enfim, qualquer ferramenta ali em português e acaba falando o nome dos recursos em português, às vezes, dependendo do recurso, você acaba não sabendo exatamente o que é, pela tradução não ser muito fiel ao nome real do recurso. E aqui a gente já tem até uma opção de Create GKE Cluster, mas eu vou vir aqui em GKE. Você pode digitar GKE ou Kubernetes, você pode procurar aqui pela barra de pesquisa, padrão, ou você pode vir por aqui. E aí aqui você vai ter Kubernetes Engine e você pode vir na parte de Overview. Eu geralmente prefiro utilizar esse filtro e a gente vai ali na parte de Kubernetes Engine. Aqui a gente tem bastante coisa, tem coisa nova, como tem aqui nesse Get Started, tem coisas realmente que ainda não... que estão em preview, vamos dizer assim. Ó, tem coisa nova aqui, tem coisa nova aqui. Aqui o network não era separado, antes era junto. Então, assim, tem bastante coisinha nova, sempre... o Google está atualizando isso. Lembrando que eu não estou fazendo propaganda aqui para o Google, é porque eu uso bastante e gosto bastante da ferramenta.
Então é uma decisão minha aqui. A única coisa que eu acho ruim, mas até para gravar é bom, porque a minha iluminação aqui não tá tão boa. Se eu for para tela preta, vai ficar meio sombreado. É a tela branca, não tem um dark mode aqui, pelo menos eu não conheço. Se tiver, aí me desculpa, mas eu realmente não conheço. E às vezes à noite você já está meio cansado e ainda quer continuar trabalhando, fazendo alguma coisa, algum teste, aí o branco acaba dando uma cansada na vista. Mas fora isso, aqui o Google acaba sendo muito bom.